A atividade de hoje ela é sobre potenciação e radiciação. Ela é uma revisão do que a gente viu durante esse primeiro período, certo? Essas primeiras 9 semanas que a gente teve de aula, a gente viu esses assuntos aqui e essa atividade é de revisão. Então vocês vão se deparar com questões ou que vocês já fizeram ou muito parecidas, certo? Mas que contêm ideias bem semelhantes às atividades das semanas anteriores. Como vocês podem ver aqui em cima, é uma atividade de revisão, potências e raízes, que é justamente o assunto da avaliação de vocês. Então, o assunto da avaliação de vocês vai ser esse. Todos esses assuntos que a gente viu de potenciação e radiciação até a semana 9 são os assuntos da avaliação. Então, primeira questão. Você tem aqui o seguinte. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Então, o que você vai ter aqui é uma questão de potenciação, certo? É a mesma coisa de você ter uma caixa e dentro dessa caixa, ou melhor, você tem duas caixas e dentro de cada uma dessas caixas tem outras duas caixas e dentro dessas duas caixas de cada uma contém 2 bombons em cada uma delas. Então, quantos você teria no total? Seriam 8, não é isso? 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma ideia aqui. O sítio tem 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. Então, o número de galhos aqui no total, que ele quer saber quantas maçãs tem. Então, se tem 12 árvores e cada uma tem 12 galhos, o total de galhos é 12 vezes 12. Então, você tem 12 maçãs por galho. Se você tem 12 vezes 12 galhos, então o número de maçãs vai ser 12 vezes 12 vezes 12, certo? Segunda questão. O valor dessa expressão aqui é para você calcular o valor dessa expressão. O que é que você vai precisar para poder fazer isso? Vamos lá nas propriedades de potenciação. E você observa o seguinte. Você tem aqui produto de potências de mesma base, no caso é o 10, e divisão de potências de mesma base. Também você tem aqui só o 10, certo? Então, o que é que eu digo para você? Para você não ter problema aqui. Primeiro, você vai resolver essas multiplicações. Aqui está dentro desse parêntese aqui, e aqui está dentro desse parêntese aqui. Como? Você tem que lembrar das propriedades. Então, você tem multiplicação de potências de mesma base. Então, lá, você tem um 10 que está elevado a um determinado número, certo? Esse número pode ser negativo também. Deixa eu colocar aqui negativos para poder ficar melhor de entender. Então aqui você tem a seguinte situação. Por exemplo, você pode ter 10 elevado a um número negativo, vezes 10 a outro número negativo. O que acontece? Aqui você vai ter 10 elevado a menos 4, por exemplo, vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual ao quê? 10 elevado a 4 negativo mais 3 negativo, não é? Você repete a base e soma os expoentes. Aqui era para ter um parêntese, mas eu me esqueci de colocar, enfim, eu não vou mexer nisso agora. Até porque a gente pode usar só exemplos positivos para facilitar. O que importa aqui é que você tem a mesma base, certo? E quando você multiplica bases iguais, você repete essa base e soma os expoentes. Então, lá no exercício, você tem base 10. Aqui, por exemplo, você tem uma base 12. Mas pode ser 10 também. Veja, os expoentes são 3 e 6. Então, você repete a base, que é o 10, e soma esses expoentes. 3 mais 6, que vai dar 9. Então, fica 10 elevado a 9, certo? Novamente, lembrar que potenciação não é você multiplicar a base por expoente, certo? Esse erro continua acontecendo, mas vocês têm que ter atenção nesse sentido. Quando você tem 10 elevado a 9, isso não é 90, isso não é 10 vezes 9.
Isso é um número 1 com 9 zeros na frente, certo? São 1 bilhão. Então está bem longe de 90. Não é 10 vezes 9, certo? Então, geralmente, eu percebo muito isso na hora de corrigir, que alguns alunos fazem isso, de multiplicar a base pelo expoente, e acaba que quando você precisa resolver, por exemplo, a questão como essa daqui, a segunda questão, se você fizer isso, você vai errar tudo. Se você fizer pelo menos em um, esse processo vai dar errado. Aqui o que você tem você está multiplicando bases iguais. Então você vai somar os expoentes. Então, por exemplo, se você tem 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 3 negativo, então vamos lá, 10 elevado a 2 negativo, vezes 10 a 3 negativo. Eu vou fazer a primeira parte aqui da conta. Ainda falta o 4 negativo. Então veja, 10 elevado a 2 negativo vezes 10 a 3 negativo. Você vai repetir a base 10 e vai somar os dois expoentes. Só que 2 negativo mais 3 negativo é 5 negativo. Então você tem 10 elevado a 5 negativo, certo? Esse 10 elevado a 5 negativo vai multiplicar o 10 a 4 negativo. E aí você vai ter um resultado aqui desse lado. Você vai fazer a mesma ideia aqui desse outro. E aí o que é que você vai utilizar em seguida? A divisão de potência de mesma base. Então, em vez de você fazer agora a multiplicação, depois que você fizer elas, você vai fazer a divisão. Veja que você vai ter um resultado em cima, que no caso é esse do lado esquerdo, e um resultado embaixo, que no caso é o do lado direito, certo? E quando você vai dividir potências de mesma base, a ideia é bem parecida. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui você tem, por exemplo, 9 elevado a 9 sobre 9 elevado a 7. Então você repete a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. 9 menos 7 é 2, então fica 9 ao quadrado, certo? 9 vezes 9 fica 81. Não é 9 vezes 2 igual a 18, certo? Então a ideia aqui é repetir a base e subtrair os expoentes. Na multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes na multiplicação. Na divisão, você repete a base e subtrai os expoentes, certo? De cima menos o de baixo. Então, se o seu expoente for negativo, por exemplo, se aqui fosse 10, cadê o 10? Pronto. Se aqui fosse 10 elevado a 9 negativo e embaixo 7 negativo, você teria 9 negativo menos 7 negativo. Aí você faz aquele jogo de sinal. Ficaria 9 negativo mais 7, que daria 10 a menos 2. Certo? Então, o que você vai utilizar nessa questão aqui é isso. Resolve essa multiplicação, resolve essa daqui, divide o resultado da que der aqui pelo resultado dessa, utilizando essas propriedades que eu acabei de falar, certo? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Em seguida, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Terceira questão. Aqui é para você analisar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, você tem marque V para verdadeiro e F para falso. Na letra A, o quadrado de 50 é igual a 2.500. O que é o quadrado? Aí você elevar o número a 2, né? Você multiplicar ele por ele mesmo. Então, se o quadrado de 50, ou seja, 50 vezes 50 for 2.500, isso aqui é verdade. Você faz a conta para saber se é. O cubo de 9 é 27. Isso é verdade? Se você fizer 9 vezes 9 vezes 9, dá 27 ou dá um número bem maior que 27. Se não der 27, você já sabe que é falso. A sétima potência de 2 é 128. Ou seja, 2 elevado a 7 é 128. O que é que você vai fazer? Multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes seguidas. Novamente, não cometam o erro de somar as bases. Às vezes fazem 2 elevado a 7, ou soma o 2 com ele 7 vezes seguidas, dando 14, ou multiplica o 2 pelo 7. Ambos estão errados. Se você fizer 2 elevado a 7 e fizer 2 vezes 7 dando 14, você vai botar que a letra C é falsa, certo? Mas não é 2 vezes 7. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes seguidas. Letra D. A quinta potência de 1 é 5.
Se você multiplicar o 1 por ele mesmo, quantas vezes você quiser, o resultado vai ser 1, né? Então essa D aqui de cara você já sabe que é falso. A quinta potência de 1 não pode ser 5. 1 elevado a um número inteiro qualquer sempre vai dar 1, certo? E a letra E, a 18ª potência de 0 é 1. Aqui no caso você quer saber se 0 elevado a 18 é 1, certo? E aí você vai fazer a conta e marcar se é verdadeiro ou falso. Quarta questão. Qual o valor dessa expressão aqui? Veja que você tem várias raízes, certo? O que é que você precisa fazer para resolver essa questão? Então vamos olhar para ela aqui separadamente. Tira essa malha. Veja o seguinte. Você tem aí essa expressão. E o que você precisa ter em mente é o seguinte. Esses dois aqui, eles não precisam aparecer na raiz quadrada, certo? Eu deixei só para ficar mais claro. Mas ele não necessita estar aí. Esse tipo de questão você resolve de dentro para fora, certo? Já está aqui o resultado da conta, claro. Mas o que você precisa ter em mente é como chegar nesse resultado. Se você faz a conta, por exemplo, e bota só o resultado, eu não sei como é que você fez, certo? Até porque o resultado já está aqui. Você pode simplesmente chegar lá e botar igual a 2, mas eu quero saber como é que você chega a esse resultado. Então, como é que você resolve essa questão para saber que dá 2, certo? Você já sabe que se você chegou no 2 aqui, fez o processo, então você acertou a conta, certo? A raiz quadrada de 4, veja. Você tem aqui uma raiz quadrada de 8 menos tudo isso aqui. Veja que essa raiz aqui está englobando tudo isso aqui. Então você tem que primeiro descobrir quem é isso aqui, para poder subtrair de 8. Mas quando você olha para isso aqui, você tem a raiz quadrada de 14 mais essa raiz aqui. Você sabe quem é o 14, mas você não sabe quem é isso aqui ainda. Então você tem que descobrir quem é essa raiz. Veja que ela é 6 mais a raiz quadrada de 4. Então essa questão você resolve de dentro para fora. Primeiro você vai descobrir quem é a raiz quadrada do número 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Aí você vai somar esse resultado com 6. Vai dar outro resultado. Aí você vai tirar a raiz cúbica desse resultado que você obteve, do 6, mais essa raiz aqui. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes seguidas vai dar esse resultado. Aí você extrai a raiz cúbica. Pegou o resultado disso aqui, você vai somar com 14. Vai dar um outro número que você vai tirar a raiz quadrada. Quando você tirar a raiz quadrada, você vai descobrir quem é isso aqui tudo. Aí você vai fazer 8 menos o resultado dessa expressão que você já vai ter. E aí você tira a última raiz quadrada, certo? Então, você só colocar o 2 lá não adianta. É necessário você chegar ao resultado, fazer o processo de extrair as raízes de dentro para fora, certo? Claro que se a gente mudar aqui os números, os valores, você vai ter valores diferentes aqui, certo? Mas a ideia vai ser sempre a mesma. Se você alterar aqui os índices, os números da conta e tudo mais, vão dar outros resultados, mas a ideia é exatamente essa. Na quinta questão, números que assustam. Então você vai ter diversos números em relação a várias coisas, certo? 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta. 5,7 bilhões de pessoas eram estimadas para viver no planeta hoje. 90 milhões nascem a cada ano. Enfim, você tem vários números aqui. De acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta nasce a cada ano e passa fome são respectivamente. Então você vai ter que identificar, dentre esses números, quais são as pessoas que vivem no planeta, certo? Atualmente, hoje, as que nascem a cada ano, a quantidade, e as que passam fome atualmente. Com isso, você vai precisar identificar esses números em forma de notação científica. Veja que, por exemplo, nesse primeiro texto, você tem essa primeira frase, você tem 5,68 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta, certo?
Como é que você escreve esse número da forma normal para depois transformar ele em notação científica? Então vamos lá. Eu vou fazer esse e vocês ficam com os outros. A gente tem 5,68, não é isso? Isso. Então, 5,68 está aqui. Agora a gente precisa de bilhões. Os bilhões, eles vão ter algumas casas a mais, certo? Você precisa observar na hora de escrever um número a quantidade de classes numéricas que ele tem. Então, por exemplo, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de bilhão, centena de milhão e unidade de bilhão, certo? Então, se você chegou em unidade de bilhão, você passou pelos milhões aqui, pelos mil, pelos milhões, e você chegou em unidade de bilhão. Então, isso aqui é 5 bilhões e 680 milhões. Então, quando ele fala 5,68 bilhões, é porque, claro, você tem que tomar a classe numérica maior. Os 680 milhões estão inclusos aqui nesse vírgula 68. Certo? Então, você vai ter 5,68 bilhões. Quando você tem esses 5,68 bilhões, você já sabe que nos bilhões vão ter 9 casas. Veja, você tem 3, 6, 9. Até chegar nesses 5, você tem 9 casas decimais. Então, a forma de escrever isso em notação científica é: transforma esse 568 em 5,68, né? Um número entre 1 e 10. E aí você tem 5,68. E note que aqui você vai ter multiplicando 10 elevado à quantidade de casas. No caso, são 9, certo? 5,68 bilhões vezes, vai ser escrito dessa forma aqui, 5,68 vezes 10 à nona. Então, veja que todos eles aqui estão dessa forma, quase todos eles. Você já tira, só em ver esse aqui, esse primeiro exemplo que eu fiz, algumas das alternativas você já descarta, certo? Já tem alguma alternativa que você consegue descartar, que no caso é a letra D, né? Porque a primeira ele está dizendo que é 56,8 vezes 10 à nona. Mas aqui já seriam 56,8 bilhões. E o que a gente tem lá no texto são 5,68 bilhões. Certo? Então a letra D você já descartou. O que é que você vai fazer? Você vai ler agora as pessoas que nascem a cada ano, certo? Que são 90 milhões, tá aqui. Você vai escrever o 90 milhões na forma normal, como eu fiz aqui. Ou seja, você escreve o número com a quantidade de zeros que ele tem, em seguida transforma em notação científica. A mesma coisa para o outro. São as pessoas que passam fome atualmente. Então, 800 milhões. Você vai escrever esse número por extenso, certo? Na forma normal, aliás. Não o nome dele, você vai escrever o número completo. Em seguida, você escreve ele em forma de notação científica. Dessa forma aqui. A alternativa que bater, ela vai ser a correta, certo? E aí eu finalizo a explicação e deixo em aberto aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida sobre o assunto. Aproveitar já que essa é a última atividade antes da avaliação, né? Porque não teve aula aula online de matemática na outra semana, justamente por conta do feriado, e como tem feriado nessa semana também na sexta-feira, aí a aula que seria na sexta veio para terça. Foi por isso que o horário foi mudado, certo? Mas é só nessa semana. A partir das outras semanas continua normal a aula de matemática na sexta-feira, aula online. Foi só por uma causa maior. Então, alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Como escrever, como calcular potência, propriedade de potenciação, como extrair raízes? Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma questão que não entendeu e queira que eu repita?
Ninguém tem dúvida? Vocês estão aí? Ok. Tá certo, então. Então eu vou finalizar aqui, certo? Colocar a atividade lá no grupo. Qualquer coisa vocês me chamam lá no PV. Então, tchau e até a próxima.